Xitsonga politika hi ririmi la wena. Xitsonga politika. Shile mashaka loko nga ntivi mini Kisi Khoza natural de Mozambique. Namuntlha nje swa ku hi khanela hi a debate nga yintshwa ka TV ya Manche Popular de Mozambique na Fred Josias. A leswi a debate leya ni yisa ntamu ka magaya. Miwerman problema a hi swaku yo kala Frelimo hi nga yi juli a Mozambique. Ntaga mani khanela swa ku maka a problema a hi swaku vanhu va zindzaka Frelimo yo ka hi nga va juli. A problema a hi swaku a Frelimo a hi partido. A problema hi swaku partido Frelimo yenca yini yenca swaku a vanhu va vidomu. A udomu iyi i corrompera a yini a vida ne dos moçambicanos. A va moçambicano va gama va jika va vi a yini a va yivi. Loko no jawu ku vitisa wene magaya nuku yini a ministero yi tivaka swaku ne ukupa a ministero le yi bon yi tiza bene wa corrupção. Qualquer ministero yi tivaka miwerman. Problema la a hi timhaka ta ku a Frelimo no we partido. Frelimo a ku na vanhu va bon. A problema lezo miwerman. A problema swaku a Frelimo ya adotarile a yini a ndlela ya ku corrompira yini a menti ne ya va moçambicano. Imaginara hi ndlela u nga dyondza yona miwerman. Namuntlha u jika ngi loko u va yini nge u kanga munhu wa ku dyondzile. Ni maka munhu a Frelimo i teki a yini a wu tividzaka kwaku vanito ya tlhase dzi fihla wavo i gama yi teka mali i ku nyika swa ku wena nompodija wa khanela yini wa khanela ntiyiso wanito so podija wenca yini u protegera a yini a leswi va nga ku nyika swona. Miwerman a Mozambique a yi ji vanhu va ku tshama so. A Mozambique ja yini a vanhu va ku va ni mentalidade ya nyuwana. Principalmente ni khanela ka mani ni khanela kwaku magaya. Wena mbiloko u pimisa u khanela nchumu xi nga ni a leswa kona a ntiyiso swi ta teka nkama xa swa upara xikhanela. Ni maka mune xa va ku bekilana miwera va ku bekilaka xitiwana swa ku u ndi xikwito so u huma ndleleni va ku dlaya va ku suseletiwa hi Frelimo. A nkama lowa ku wena a wu nga khaneli a ku biha loko ku enciwaka hi Frelimo a ku enceka yini. A problema zibita zita sunguna ku enceka loko u boya u ta kritikara a ndlela ya ku kala yi nga li yone. A Frelimo ja u kama yenca yini i ja u ku dlaya. Hi maka munhu wene u tiva a masegredos lawa ya ku a va moçambicano va moçambicano poti va humelela ku xa devi hi 5 ano wanito rima. A problema a hi swaku yini yo nyenya vanhu lava va zindzaka Frelimo nawu. Hi nyenya a Frelimo leswi i xirarisaka swona a yini a governo porque yone i teka governo i ngi loko o va Frelimo enquanto governo i separado ni partido xa swa kazata miwerman. Tivone a mali wa wona mali ya yenca swa ku munhu a vidomo ni ka nqondo ka kwakile i ngi loko toka ti nga rwayi ngi toka ti nga bebe hi maka yini a mali. A Frelimo hi yoni yencaka swa ku Mozambique hlupheka. Hini a yi ji swa ku vanhu va ganya ja swa ku a Mozambique ganya. Loko ku ganya Mozambique ku ta ganya vanhu
majali leswi swi endleka ka Mozambique swa ku ganya vanhu Mozambique a yi ganyi, ene loko uza ku ganya vanhu je uhla swa ku vanhu va nge ganyi hi mhaka swa loyi a nga ganya nge swi julu swa ku para a ganyisa munhu a ku ganye a tiko. Loko byo za byi ganya tiko a loko hi tlhasa la hinkwezu hi ta khanela nchumu xa xin'we. Namuntlha u le a Frelimo ku ni leswi endlaka swa ku para a tiko byi ya friend. I ncini rima, i ncini puriki layana loko hambi loko mi famba leyi ma tlhasa leyi na ka kona mi tlhangana ku tlhanganiwa ka maroni yawo a layana a loko nga na kartown za Frelimo wena va ku voni nchumu. A minchumu minyingi Mozambique yi endliwa hi leswa kona hi OJM. A nkama ta tlhasa siku munhu lowaku hambi lowaku pa yena a nga ji ku tinghena timhaka ta politika yena o yo ti dyondzela so swa ku na yena tekeriwa enhlokweni swa ku a kota ku a hanya emisaveni. Puriki leswi hini vanhu i swi julaka ku ni loko a nga ji ku yi nghena ya politika a nga ji ku tiva swa ku politika yi ngheni kwini maja dyondzile ene ja ku endla manegosio enkwanto ja leswi Mozambique a swi enceki. Irimawu a hi swa ku Frelimo yo nyenyiwa hi ku o kangale partido yo nyenyiwa swa ku i partido za ku dzi incorpora yini a capacidade dos moçambicanos. Ni ku byela a ni kule hi wena so wena dyondzile mi Irimawu ya wena dyondzile maji a Frelimo yi ncini yi yivi a wu tivi dzaka kwako i dzi teka a wu tivi dzaka kwako i dzi yiva igama yi tlhase dzi beka ka n'wambangu igama yi ku nyika mali yi ku nyika manegosio igama yi ku nyika ni mercado igama yi ku siku lebyi u nga ta khanela ansila yo ku dlaya a va ku byeli ja leswo maxi namuntlha u bohe u ta hi byela swa ku yini nompodi hi khanela a minchumu loko hi vona swa ku a Frelimo ya yenca yini mi Irimawu hi dzivaleli xa hi kazaleli hi dzivaleli xa hi swi vonile hi dzivaleli vapapa hi vezo xa va hluphekile hi dzivaleli va mamana xa va hluphekile a mamana pfuka ximixweni waneto a famba a ya kwini a ya Zimpeto loko a ya Zimpeto loko a ya boya loko a ka movha a tshamangi loko u va tihunyi ePrusio a loko u lo wa Frelimo swoswi loko tlhazile mi Irimawu be quiet puriki loko u ja ku zama swa ku wena u ja ku protegera a yini a jogo politico a Bible ku ni la ndzi khanelaka kona byi ku lava va nga le henhla va ta xika va vi hansi lava va nga le hansi va ta khwela a nkama ja u tlhasile a loko mi tlhazihile n'wina va Frelimo i nkama wa ku mi jikela Frelimo mi jikela yi swi vona swa ku yo jikeliwa hi vanhu va Frelimo hi la ni nga ta mi vona kona swa ku n'wini mi tlhazihile majina ma protegera leswi Frelimo yi hanyisaka swona Irimawu povo Mozambicano a yi ngi ti jika a yi ngi ti tshika no ku khanela u khanela hi timhaka ta ku ta va heroes Mozambicanos ka xitora lexi xi tivaka hi mani heroes loyi mu tivaka wa ku a nga humeka Frelimo hi mani mu tivaka biki xitora xa hi byela phela swa ku a Frelimo yo yenca yini i ntlhangano wa mapartido wa makomesão ma nga tlhasa ma tlhangana magama ma ya ka Frelimo a xitora xa Mozambique a xi sungunanga hi Frelimo majija loko ja ku ya a Praça dos Heróis a wu nge tikuma a munhu wa ku a hi wa Frelimo so podi kuma a yini u kuma a vanhu lava va ku i va Frelimo ene ka Frelimo lava u nga ta va kuma layana a Praça dos Heróis hi lava va ku vone a va pfumelelana ni yini a va pfumelelana ni communism lwa ku a lwela demokrasia a wu mukumi la Praça dos Heróis mi Irimawu u nga yi encingile ku yo va maluku magaya u nga yi encingile wa maluku a loko ya Praça dos Heróis lwe wa ku wa Frelimo hi yena u nga ta mu kuma la ndzeni ka ma heroes a Praça dos Heróis loko ni ku u ku no hemba loko ni hemba leswo tsalani ka leswa kona ka ma commentaries
kasi leswi khanelaka swona hi swihi meu irmão porque Frelimo já yi vonisile leswaku a loko nga lo wa Frelimo wa nchumu ku vi nambi un'wana mo nga va Frelimo yona yi mi voni nchumu piki loko je mi dlaya hi ku susele ntiho wena Frelimo avana va ka kwaku loko va kula va ta ku vitisa swa ku papa kasi alitiwu ledzi dzi suke maka muntsweni nga ta va byela swona vanako entsweni nga ta va byela swona vanako and ja hindlela nga na yona u ta zama swa ku u enca yini u xikivara swa ku n'wana ka kwaku nompo dativa yini a sigredo za ku alitiwu ledzi va nga ku sukisa dzona va dzi susile maka mas inocencio ni certeza mi swa ku a n'wana wa ka kwake loko xikula a n'wanake xi ta tlhe xi va ni power za ku loko xi huma ndleleni xi ku ya mi u pai Roy hi mhaka munhu inosenso ta mi byela n'wanake swa ku alitiwu ledzi tihlo ledzi n'wananga dzi nga suka la a ni lwela a vida bom ka xitadio. Para mim, o Tivani não manipulou sua própria morte. Se ele manipulou o Cernic, estão a receber salário por quê? Dio está a receber salário para o quê? Deve aparecer na imprensa, esclarecer que aquilo ali foi uma manipulação. Ele inventou e prender porque é crime. Estamos a assustar. Eu já não vou dormir na minha casa. Qualquer um tem KM. Porque KM, o que eu sei, todos aqui sabem. Aqui em Moçambique, quem tem direito de ter KM é só polícia. Exato. Nem você que é empresário, quando queres pistola, não te dá um KM de qualquer maneira. KM é para a autoridade. Onde é que ele encontrou KM para disparar na casa de alguém? Então, se há manipulação ou há tentativa de morte, nós todos aqui vamos ter opiniões. Quem deve trazer a verdade é o que o Sigavalo está a fazer, não porque o Sigavalo quer parar com alguém. Ele está dizendo que a autoridade deve aparecer mais rápido possível. Então, quando as autoridades ignoram, fica para nós que quem fez contra Elvino Dias é o mesmo que fez agora. Porque a autoridade não está a descobrir, mas para Dopas descobriram. Para Unai Cambuma, prenderam e chamboquearam aquele jovem. Experimenta alguém dizer, profeta Carlos vende suruma. Se for verdade, vão me prender em 30 dias. Então, por que não investiga um caso? Que o pior eu nem tenho aquelas coisas de energia no muro, não tenho nada de prova de bala. Se há de ter KM, a polícia deve explicar de onde é que vem a KM que disparou na casa daquele senhor. Se a polícia não esclarece, então a própria polícia é quem fez. Claro! A polícia deve trazer esclarecimento. KMs que foram roubadas nas manifestações, nas esquadras. Esta parte vocês estão a esquecer. Isso que ele está a falar é verdade. Mas a polícia deve investigar e trazer quem roubou. Até hoje que estamos a falar, existe muita arma solta nas mãos de populares. E a polícia está a fazer o quê? Ir prender Dopas. Deve ir atrás dos KM. Mais do que isso, com licença. Não estou aqui para defender ninguém. Mais do que isso, se vocês se lembram, há algum tempo atrás, a quando das manifestações, um dos candidatos, eu não quero citar nomes aqui, chegou a dizer que tinha pessoas com armamento suficiente para vir desestabilizar o país. Não sei se vocês se lembram disso. Sim, está preso, está com Dopas. Ok? Que tinha armas suficientes para vir desestabilizar o país. Então, a minha questão aqui não é arma. Eu estou a falar de um sistema organizado. Mangane, com todo o respeito, Wilker, Inocêncio, que são pessoas que viveram coisa na pele. O que eu estou a dizer é que com todo o rigor e sistema, se fosse necessário aniquilar Diniz, nem precisariam gastar 2 balas. 2, para gastar 50 balas. Ali foram contadas 50 balas. São 2 cartucheiras da K-47. Está para o que eu estou a dizer? Então, o que eu estou a chamar aqui a razão é... Apareceu um jovem, por exemplo, há dias a manipular uma arma. John Wick. Exatamente, John Wick. a manipular uma arma. Apareceram que este congolote. Apareceram outros nos impetos, vendedor. Meu irmão, a quantidade de armas que está neste país, sem contar com as armas que deviam ser entregues no processo de DDR pela Renamo, que não foram entregues. Mas Magaia, e lembrar uma questão. Que existe, espera, desculpa, e lembrar essas também, armas tinham munições quando foram levadas? Claro que tem munições. Não tinham munições. Não tinham munições. Mesmo que tenha munições, esse discurso está a trazer valor na bala. Quando você me diz assim, não era preciso gastar 2 balas. Estás a querer me dizer bala vale mais que uma vida? Não existe. Não, e não de só. Quantas balas? E não só, a polícia é que deve esclarecer. E a polícia, as balas têm números, têm códigos, têm referências atrás, as cápsulas. E tinham cápsulas ali.
A polícia poderia muito bem fazer esse trabalho, identificar, saber de onde é que vem. Mesmo ao nível das manifestações, quando mataram as pessoas, tinham como fazer isso. Sim, mas a polícia tinha como fazer isso, para dizer, olha, não, esta aqui... Não, é ter as cápsulas estão ali. Nós dois podemos ir atrás de alguém que roubou arma. As cápsulas estão ali. Quem pode ir atrás de alguém que roubou arma é quem tem arma também. Para conseguir arrancar. Eu ia ir atrás de alguém que tem arma, vai me balear se não tenho nada. A polícia que deve ir atrás. Xele swi nga jokelela maxaka kombela swa loko no ofender munhu mi ndzi valela mas a realidade hi byona hi byi hanyaka Moçambique povo no poder a yi jiki a yi khaneleni a va madalavezu i va byela swa ku i nkama wa ku a Moçambique yi cinca a ni kombela swa lu assistir ka video lezi ka nkama wa swoswi dar um sininho subscrever no canal swa ku a canal lezi byi kula byi nga yi ntshaku mhaka mina ni langutisiwene u sandza ka canal lezi muito obrigado mi sala no hosi khane mambo Tsonga Politika, politika hi ririmi la wena. Xitsonga Politika.